maravilhosa, estamos dando início a mais um programa Espaço Mulher. Esse programa foi feito pensando em você. É você mesmo que está nos assistindo. Uma mulher valorosa, uma mulher guerreira, seja você uma dona de casa, uma empresária, não importa. O importante é que este programa foi feito para que nós possamos passar um tempo junto com qualidade. Exatamente, porque no programa de hoje nós vamos receber uma convidada espetacular. Como vocês sabem, eu nunca aqui estou sozinha, muito pelo contrário. Além de ter você que está nos assistindo, eu também trago uma convidada para poder bater um papo conosco sobre um assunto muito interessante. E hoje nós vamos falar sobre há poder em suas palavras. Exatamente, mas a convidada de hoje você já conhece, ela já esteve aqui conosco e ela voltou para nós podermos então bater um papo, conversar um pouco acerca deste tema tão importante. É isso mesmo. E você que está nos assistindo pode entrar em contato conosco através deste número que está passando em rodapé. Você pode nos enviar de onde você está falando, envia foto, vamos interagir porque este programa foi feito especialmente para você. É isso mesmo. E eu quero aqui recordar você também para nos seguir lá nas nossas redes sociais. Exato, TV Maná Brasil. Nós estamos no Instagram e também no YouTube. No Instagram nós postamos ali algumas imagens, fotos, interagimos com você, você dá lá umas curtidas, segue também o Instagram e o YouTube serve para poder nós trocarmos, não é? Colocarmos ali os programas para que você possa ter acesso. Talvez você queira repetir um programa, queira ver novamente esse programa, ou talvez você queira enviar esse programa para alguém, para que alguém possa assistir e obter as mesmas informações que vocês. Por isso, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e olha, não saia daí, porque hoje o programa, ele promete. Pois estamos iniciando, não é? O nosso programa e agora é o momento do conselho do dia. E eu tenho aqui um conselho de mulher para mulher. Exatamente. Nós temos que tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca. Pois é, às vezes nós falamos coisas sem pensar, falamos coisas baseadas nas nossas emoções, talvez falamos coisas que até nem queríamos falar, mas nós nunca podemos esquecer que tudo aquilo que sai da nossa boca é exatamente isso que nós vamos obter para a nossa vida. Por isso é importantíssimo nós tomarmos muito cuidado com as nossas palavras. E no programa de hoje, nós vamos aprender um bocadinho mais sobre o poder que há em nossas palavras. Mas eu já deixo essa dica aqui para você. Tome cuidado com o que sai da tua boca. Seja uma mulher valorosa, seja uma mulher sábia, que edifica não só a sua vida, mas a vida de todas aquelas pessoas que estão à nossa volta. É isso mesmo, edificar a vida do seu filho, do seu marido, no seu trabalho, abençoar o seu dia, que o seu dia vai ser maravilhoso, vai ser um dia de alegria. Tudo aquilo que nós falarmos é isso que nós vamos obter, certo? Então, eu te convido a ir ter conosco lá no nosso bate-papo e conhecer, não, mas rever essa convidada maravilhosa. E aqui estamos nós, no nosso momento, no nosso bate-papo. Antes mesmo de nós apresentarmos, que eu sei que você está cheio de curiosidade para saber quem é que está aqui com a gente, eu quero lembrar que você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp que está passando na tela, nos falar de onde você está nos assistindo, enviar uma foto, ou até mesmo comentar um pouco sobre o tema de hoje. E agora, sem muitas delongas, eu vou vos apresentar a Lohane. Seja bem-vinda, Lohane, mais uma vez. Muito obrigada, é sempre um grande prazer estar aqui, falar um bocado com você, com as mulheres que estão nos assistindo lá em casa, é sempre espetacular, né? Não é? E hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante. Sim, algo e eu muito tenho importante. Aqui na mão nosso livro que diz Há Poder em Suas Palavras. E é interessante nós aprendermos um pouco, porque às vezes as coisas acontecem na nossa vida e nós não sabemos por quê. E muitas das vezes somos nós
que estamos proferindo as palavras ou até mesmo escrevendo o nosso futuro através das nossas palavras e não sabemos o porquê que as coisas não dão certo. Mas, como nós tivemos aqui a Lohane da outra vez, mas eu não fiz aquela pergunta que eu acredito que toda a gente quer saber, não é? Da onde que a Lohane veio, de que lugar ela veio, não é? E você também mandar um beijinho para as mulheres que estão nos assistindo lá do calorzinho, da praia. Eu sou suspeita a dizer que o Nordeste é muito bom. Todo o Brasil é maravilhoso, mas o Nordeste tem um lugar no coração de todos os brasileiros. Pelas praias maravilhosas, pelo aquele clima espetacular. E eu vim mesmo do Nordeste, eu vim de Arapiraca, né, que é uma cidade mais de interior, mas passei muito tempo em Maceió, e Maceió para mim é uma cidade espetacular. Não só pela vista maravilhosa que se tem, mas pelas pessoas e pelo clima e por toda aquela alegria que Maceió passa. Então, um grande beijinho a todos que nos assistem lá do Nordeste, em especial Arapiraca, que é a minha cidade natal, e Maceió, que é a cidade do coração. Exatamente. E você que está aí, que nos assiste, né? Do Nordeste, entre em contato conosco, né? Manda aqui uma mensagem, manda foto pra gente poder interagir com vocês também. E não esqueça também de nos seguir lá nas redes sociais, tá bem? TV Maná Brasil, tanto no Instagram quanto também no YouTube. Então, nós vamos aqui começar a falar sobre este tema, né? E o tema de hoje é há poder em suas palavras. É importante as pessoas entenderem isso, né, Lohane? Sim, sim. Uma vez... quando nós estamos a passar por grandes situações, ou mesmo quando a nossa vida vai bem, vai normal, nós temos que parar e pensar que tudo que nós estamos a viver é fruto de algo que nós semeamos. Exato. Tudo que nós vivemos é fruto de algo que nós semeamos. É como alguém que, por exemplo, quando termina a faculdade, por exemplo, e está ali no seu momento de graduação, de formatura, ela está a viver algo que ela semeou por 3, 4, 5, 6 anos da vida dela. Exato. Então, a nossa vida é toda feita de sementes. Sim. E as nossas palavras, elas são sementes muito importantes. Porque tudo que nós falamos é uma semente que vai acontecer na nossa vida no futuro. E esse futuro pode ser a curto prazo ou pode ser a longo prazo, mas o que tem a certeza é que vai acontecer, não é? Então, é um cuidado redobrado que nós temos que ter, é o que nós falamos. Não só a respeito da nossa vida, né? Mas a respeito da nossa família, do nosso trabalho, do nosso futuro, dos nossos filhos. É algo que nós temos que parar e pensar. O que é que eu estou a falar? O que é que sai da minha boca? Sim. Será que são palavras de edificação que mais para frente eu vou colher bons frutos? Sim. Ou será que eu estou a falar sempre negativo, sempre a reclamar, sempre a falar coisas que, pronto, a ver a vida de uma maneira diferente, uma maneira não gratificante, uma maneira não boa. Não é? Exato, as nossas palavras mesmo são semente, nós temos muito cuidado com o que nós vamos dizer. E é interessante que essas sementes, elas vão produzir frutos na nossa vida. Sim. Quando nós falamos de semente, as pessoas pensam, mas semente, palavra semente, é a semente de uma árvore, né? Quando nós queremos colher, talvez eu vou querer ter uma mangueira na minha casa, então eu vou ter que plantar uma manga, né? Para poder um caroço de uma manga, vou ter que pôr ali aquela semente para que brote e dê. Não adianta eu plantar a laranja e querer colher uma manga, não vai funcionar. Não mesmo. Não é? E às vezes as pessoas não entendem isso. E o habitual, o normal de muita gente é sempre falar o negativo. Falar sempre a parte ruim das coisas. É natural, é natural do ser humano, né? Sim. É natural mesmo do ser humano. Porque nós temos uma tendência a intensificar os sentimentos e os pensamentos negativos muito mais do que os positivos. Exato. Mas é uma tendência do ser humano. Sim. Por quê? Porque parece que dói mais, parece que se sente mais a dor do que a alegria. Se sente mais o problema do que aquela situação boa, aquele momento bom que nós estamos a viver. Isso é algo do ser humano. Sim. Só que o que a gente tem que aprender é não colocar os olhos sempre no lado positivo. Problemas, situações, todo mundo passa. Exatamente, todo mundo vai passar. Mas assim, quem vai escolher, né, o quanto de tempo vai ficar naquele lugar, ou se vai sair ou não daquela situação, somos nós. E com o que nós falamos. Exatamente, porque a morte e a vida está no poder da
língua. Exatamente, a morte e a vida. Da mesma maneira que eu gasto o meu vocabulário para falar bem, eu também posso gastá-lo para falar mal. E o ser humano tem a tendência do mal. Exato. Porque eu acho que o mal nos traz uma falsa segurança. O mal nos traz uma falsa certeza de que eu estou bem e o outro está mal. Exato. Então eu aponto o defeito do outro, talvez, para poder esconder o meu. Né? Essa é a natureza, porque a gente não quer expor. Ninguém quer se gosta expor. de ser exposto, Ninguém gosta. Então, às vezes nós falamos aquilo para poder esconder o nosso defeito. E é importante nós entendermos que quando falamos, vamos colher, que é uma lei. Exato. É uma lei. E quando nós falamos de falar negativo, é em respeito a tudo da nossa vida, não é? Se nós passamos a vida a falar do que acontece de mal, falar das coisas más que as pessoas nos fazem, e as pessoas nos fazem, é impossível. Nós vivemos, lidamos... Nossa família, em todo lugar, são pessoas diferentes, então é impossível nunca haver nenhum atrito, nenhuma palavra menos boa de se ouvir ali. Mas se nós passamos a vida a intensificar esses sentimentos, a intensificar essas coisas más, nós vamos continuar sempre a falar negativo. E é um ciclo. O que eu semeio, eu colho, e semeio de novo e colho, e semeio de novo e colho. E parece ser um ciclo sem fim. E por muitas vezes nós não conseguimos sair de algumas situações, ou nós colhemos coisas menos boas. Por quê? Porque semeamos coisas más no passado. É muito engraçado, e ao mesmo tempo que é engraçado, é triste, porque a gente vê isso desde pequeno, né? Exato. A gente vê isso nas crianças, a gente vê isso nos adultos, nos mais velhos, nos adolescentes, nos jovens. Eles têm a tendência de maximizar, não é? Aumentar o problema, a situação, e diminuir o sucesso, a vitória. E as coisas boas. As coisas boas. Sim. É como nós, quando vamos educar o nosso filho, né? A gente está pronto para apontar o dedo pelo defeito, mas é muito raro nós estarmos prontos para apontar o acerto dos nossos filhos. Exato. E sobre isso é algo que nós temos que falar, porque é impossível tocar nesse assunto, e não, principalmente nós mulheres, e principalmente as mães, não tocarem nesse assunto. Às vezes nós falamos sempre arduamente das coisas ruins que acontecem com os nossos filhos. Verdade. Porque ele é isso, ele é mal educado, ele é preguiçoso, ele não quer estudar, ele é isso, ele é aquilo. E são coisas, são palavras que são sementes. Exato. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos dos nossos filhos, da nossa família, porque aquilo que nós falarmos, nós vamos colher. Então, tudo que sai da nossa boca tem que ser mesmo para edificar, para melhorar, para que eles se tornem pessoas melhores. Exatamente. E não para que eles sejam piores, não é? Exatamente. Então, nós que somos mães e nós temos a tendência, porque a maternidade é algo muito complicado, né? Sim. Porque ao mesmo tempo que você se sente realizada, nós em falamos um disso segundo, nos programas atrás aí. em um segundo, você se sente a pessoa mais realizada do mundo. No outro segundo, você já está, onde foi que eu amarrei meu jegue? Não deveria ter feito. Não, é incrível. A maternidade lhe dá um misto de sensações que há de se aprender a lidar com isso, porque senão nós nunca vivemos aquele momento. Nós estávamos a falar até em off sobre isso. Parece que se a gente tenta só olhar para os lados negativos, só falar o que é mal, porque a maternidade tem muitos desafios. Sim. Muitos. E se a gente se focar naquilo, se focar naqueles desafios, se focar naquelas coisas más que acontecem, nas noites mal dormidas, no choro incansável do bebê, no momento em que a gente nunca vai aproveitar nada. Claro que não. Por quê? Porque aquilo, eu acredito, sabe o que eu acredito de verdade? Que é aquilo que mexe com as nossas emoções. Claro. Sabe, aquilo que mexe com as nossas emoções é o que a gente potencializa mais. Muito. É o que mexe com as nossas emoções e nos tira de uma zona de conforto. Porque quando nós estamos numa zona de conforto, a gente acaba nem falando bem nem mal. Estamos aqui. Mas a partir do momento que nós saímos de uma zona de conforto, a palavra que vai sair da nossa boca não vai ser uma palavra de edificação. Por quê? Porque nós saímos da zona de conforto. Então, é nestes momentos que nós temos que parar e falar, não, peraí, por que eu estou falando isso? Né? Quer dizer, eu gasto a mesma coisa falando que vai dar tudo certo,
como falando que não vai dar tudo certo. Então, quer dizer, deixa eu focar aqui, né? Carregar as minhas energias, elevar os meus pensamentos para aqui, porque vai dar certo. E se não der certo, vai correr tudo bem, a gente resolve a situação e vamos em frente. Mas as pessoas ficam amarradas, né? Amarradas por quê? Porque elas não conhecem uma verdade, que talvez eu e você conhecemos, né? Uma verdade. E essa verdade é Deus, é Jesus, né? E se nós falarmos o mesmo que Deus fala sobre a nossa vida, é isso que nós vamos obter. Ah, mas então, eu tô passando por um problema, como é que eu vou falar que tá tudo bem? Eu tô mentindo? Não, você tá chamando as coisas que não são como se já fosse. Você tá indo buscar no mundo, né? Lá nos lugares celestiais, lá em qualquer lugar, você tá indo buscar aquela energia boa para poder transformar esse problema. É semear aquilo que quer colher. Exato. Nós paramos, se a gente parar para pensar mesmo e ver, nós temos que ser grato em todas as coisas. Exatamente. E quando nós somos gratos, nós temos um sentimento diferente. Exato. Nós temos um sentimento diferente. E há um provérbio que está na Bíblia, mas que a minha avó me falava há muito tempo. Ela dizia assim, a boca fala do que o coração está cheio. Isso é um ditado também, se o dizem. coração está cheio de gratidão, está cheio de fé, está cheio de boas energias, de coisas boas, nós só vamos falar aquilo que é bom. Exatamente. Apesar de passar pelo problema, apesar de viver uma situação menos boa, porque acontece a todo mundo, não tem para onde correr. Então, às vezes, nós gastamos a nossa energia, aquilo que está no nosso coração, falando coisas boas, porque é isso que nós queremos, não é? Quantas vezes nós acordamos pela manhã e pensamos assim, hoje é um dia tão cansativo, eu tenho que fazer isso, tem o trabalho, tem as crianças, e tem o marido, e tem a família, e são tantas coisas. E ao invés de pensar assim e sair da nossa boca, eu tô cansada, isso, aquilo, a gente não pensa, que gratidão eu tenho pela minha família, pelos meus filhos, pela minha casa. Hoje eu posso não estar onde eu quero, mas eu vou chegar onde eu quero. E eu vou chegar com a força do meu coração, com a minha força, porque eu sou uma mulher de força, uma mulher guerreira que consegue aquilo que quer e pronto. Mas é só mudar o foco, não é? E tirar os olhos daquele problema e parar de potencializar isso no nosso coração, que a gente começa a falar diferente. Porque o falar é como você falou, as palavras, elas só vêm carregadas daquilo que a gente tem. Não é mentir, eu vou falar isso mesmo não vivendo. É carregar o que tem no nosso coração. Se eu acredito que, mesmo se eu tiver passar por um problema, por exemplo, eu vou vencer aquele problema, é isso que vai acontecer. Se eu acredito que o meu filho vai ser um bom aluno, ou que ele é educado, ou que eu vou dar o meu máximo para que ele seja uma pessoa boa, que ele seja influente de uma maneira boa para a sociedade, é isso que eu tenho que falar. Exatamente. Eu não posso falar aquilo que muitas vezes acontece e focar naquilo. Não, eu tenho que pensar para frente, pensar grande e desenvolver isso no meu coração, porque quando eu desenvolvo isso no meu coração, é muito mais fácil eu falar. Porque aquilo que você acredita, né? Aquilo que você acredita e fala, é isso que você vai ter. Exato. É o que você acredita, porque também não adianta só falar, né, Lorraine? Às vezes a gente fala, vou falar, mas se eu não acredito, vão ser só palavras, como um papagaio. Exato. Não é? Como um papagaio fala. Quer dizer, só são palavras, ele nem sabe o que ele está falando. Exatamente. Né? Mas se a gente acredita de coração e a gente fala, as coisas acontecem, né, desta maneira, porque eu acredito. E automaticamente, quando eu acredito e quando eu falo, eu vou fazer qualquer coisa para aquilo funcionar, para poder obter aquilo que eu falei, aquilo que eu acreditei, independentemente das circunstâncias. Eu tenho a certeza que todos nós já passamos por isso. Por exemplo, nós estamos a passar por um momento menos bom, um momento difícil da nossa vida, e nós focamos naquilo, porque eu estou a passar por isso, porque isso está sendo mal, porque isso não está a dar certo, porque isso não... E a gente começa a potencializar aquilo. E de uma hora para outra você diz assim, quer saber? Não vou mais falar nisso, não quero mais pensar. E do nada as coisas mudam. Por quê? Porque eu tirei os olhos dali. Exatamente. E todo mundo já viveu isso.
Todo Exatamente. mundo pode não recordar, mas viveu. Claro que sim. Por quê? Porque eu tirei o foco, parei de falar sobre isso. Tem uma hora que você já cansa, não, eu quero parar de falar sobre isso, vamos em frente, vou fazer a minha parte. E quando para de falar o negativo, as coisas acontecem. Por quê? Exato. Porque as palavras vêm mesmo com uma carga de energia. E é incrível como a gente acredita de uma forma tão forte naquilo, que se a gente fala, acontece. Yeah. Por quê? Porque aquilo vem do nosso coração. Exatamente. Então é incrível como se a gente aprende a usar essa força, essa energia, essa positividade ao nosso favor, a gente consegue chegar lá, não é? E isso é para tudo na nossa vida. E a gente dá o exemplo do casamento, Sim. dos filhos, mas isso é mesmo sobre nós próprios, né? Há mulheres que passam por um momento na sua vida, eu acredito que, voltando um bocadinho, também depois da maternidade, que se sentem mal, se sentem isso, não se aceitam, não passa aquele tempo que é normal, porque são muitos sentimentos, Sim, muita coisa, é muita coisa, mas né, acaba a se ver de uma maneira tão pequena, tão medíocre. Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sou, a gravidez, a maternidade me fez isso, me fez aquilo, e acaba por se ver de uma maneira tão pequena. E nós não somos pequenas. E nós não somos pequenas. Existe, meu pai diz, não existe um bicho mais forte do que a mulher. E não existe mesmo. Não. Porque nós temos esse poder dessa força Sim. de crescer, de amadurecer, de errar, cair, quebrar a cara, como se diz, e depois aprender com esses erros e ir em frente. Exato. E esse é algo que nós temos que usar sempre a nosso favor. Então, se nós passamos por esse momento, eu acredito que todo mundo passa, né? Principalmente a mulher, por esse misto de sentimentos, até quem não passou pela maternidade, mas passa por esse momento. Sabe do que nós estamos falando. E passa por isso e começa a se ver e a falar coisas. Eu queria tanto um curso, um curso disso, um curso daquilo, mas eu não sou capaz, eu não sou tão inteligente, eu não vou conseguir passar, eu não vou conseguir ter isso. Eu queria muito ser promovido na minha empresa, mas eu não vou conseguir porque eu não tenho essa capacidade. Ou porque não tem estudos, ou porque não teve oportunidade. Ou porque também ouviu durante muito tempo que não era capaz, que não era um nada. E acaba falando isso. Isso são cargas negativas que nós estamos a falar acerca da nossa vida. E é isso que tem que mudar. Nós somos fortes, nós somos guerreiras, tudo nós conseguimos. Então, nós temos que pensar assim. E falar assim, porque aquilo que eu acreditar no meu coração, eu vou ter. É acordar pela manhã e agradecer por mais uma oportunidade de fazer a diferença naquele dia. Eu não sei onde, não sei no trabalho, porque eu vou fazer. Na família, com o meu filho, vou ser uma mãe melhor, vou ser uma esposa melhor, no meu trabalho eu vou fazer a diferença, eu vou fazer o meu melhor. E agradecer por aquilo e falar aquilo que eu não tenho, mas que eu quero ter. Isso é importante. E começar o dia assim faz toda a diferença. É importante. A gente aqui na dica do dia, não é? Eu até falei sobre nós tomarmos cuidado com o que sai da nossa boca, porque vai ser os nossos frutos, os nossos resultados. E é interessante também quando nós começamos a falar palavras negativas, nós temos que quebrar essas palavras, nós temos que rejeitar essas palavras, sabe? Às vezes as pessoas falam, você não vai conseguir. Não, eu rejeito. Eu não aceito. Eu não aceito isso e acabou. Eu vou conseguir sim. Eu brinco nem que se for para você conseguir, só para esfregar na cara da sociedade que você conseguiu. Entende? Porque senão a gente se apropria, tomamos posse, né? Nos apropriamos, é isso aí. Algo que não é nosso, que não é nossa realidade. Não é a nossa realidade, porque nós não somos fracas, nós não somos o sexo frágil, muito pelo contrário. A mulher, ela é forte, você que está nos assistindo, você tem que colocar isso na sua cabeça, você é forte, você consegue todas as coisas. Você precisa de entender isso, você precisa de se olhar no espelho, independentemente do que você está vendo. Você vai dizer, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu consigo, eu posso todas as coisas. Porque quando você já começa o teu dia desta maneira, vai vir os obstáculos, vai vir as dificuldades do dia, mas você vai se lembrar do que você falou para você mesma. Porque se você não consegue falar para você mesma, não queira esperar que alguém vai falar, porque não vai. Nós precisamos
temos de acreditar que nós somos assim. Porque quando nós acreditamos, nós falamos. Então você consegue. Você que é mãe, ou tá grávida, ou tá para nascer, ou já nasceu e você tá nos assistindo, você vai ser a melhor mãe pro seu filho porque ele não tem outra. Então, assim, você vai ser a melhor mãe. Se você não amamentar e for ter que dar a fórmula, tá tudo bem. Você não deixa de ser mãe porque você não amamentou. Isso não tem nada a ver. O importante é você entender isso, né? Porque a gente entendendo isso, entendendo o nosso lugar, entendendo o quão importante nós somos e deixar de menosprezar a nós mesmos. Porque a mulher tem muito disso. A pessoa vem e te elogia. Nossa, você fez isso, foi muito bem feito. Não fiz sozinha. Tipo, nem foi assim tão bem. Não, fiz mesmo. Fiz muito bem feito. Fiz. Sim, porque isso tem a ver com a insegurança, né? Acho que 99% das mulheres já tiveram um momento de insegurança na vida. Talvez esteja passando agora um momento desse. Nós falamos acerca da maternidade, pronto, porque é algo que mesmo sensível, é um tópico sensível. Sim. Mas é em dos jovens, mesmo quando a gente começa a ter consciência do que é ser mulher, até o fim da vida. Nós vamos passar por várias etapas da nossa vida e todas essas etapas têm desafios. Sim. E requer de nós um posicionamento. Exatamente. Então, o que é que acontece? Muitas vezes nós somos inseguras. Você falou agora na maternidade, realmente, o bebê nasce e você fica assim, ok, e agora? Eu vou para onde? Eu faço o quê? E aquilo gera vários sentimentos e começa a falar, não, eu não consigo, eu não nasci para ser mãe, eu não vou conseguir dar conta desse bebê, eu não vou conseguir dar conta de criar outro ser humano para ser um ser humano decente, eu não vou conseguir dar conta disso, da minha família, do meu trabalho, e começa a falar. Eu não vou conseguir, eu não tenho, eu não posso, não consigo. E tudo isso são cargas negativas que, é como eu disse, apropria-se indevidamente. Exato, porque não é. Não é. Não é. Ninguém é perfeito. Claro que não. E toda mulher, principalmente mãe quer ser perfeita, né? A mãe é o ser mais imperfeito que existe. E não tem para onde correr. Exato. E tá tudo bem, porque se eu tô dando o meu melhor, então eu sei que é o meu melhor. Exato. Exatamente. Em todas as áreas, se muitas vezes são mães que estão fazendo de tudo, trabalham fora e fazem de tudo e não têm muito tempo com o filho e ficam tristes. É porque eu não tenho muito tempo com meu filho. Mas eu estou dando o meu melhor para dar o que eu não tive ou alguma coisa do gênero. Exato. E tem outras mães que, eu fico o tempo todo com meu filho. Talvez eu deveria trabalhar fora, talvez eu deveria tentar... Pensa que é inferior porque cuida do seu filho. Mas não, claro que você é maravilhosa porque você está dando a sua vida por outra vida. Exato. Isso foi o que Jesus fez por nós, não foi? Ele deu a sua vida por outra vida. Exato. Então, são sacrifícios que nós fazemos na nossa vida pelos filhos, pela nossa família, por nós mesmos. Exatamente. Às vezes nós chegamos a um ponto de ter que sacrificar muita coisa, sacrificar uma amizade, sacrificar um tempo que para nós, isso se calhar, mas não, se aquilo está te fazendo mal, se aquilo está denegrindo a sua imagem, se está inferiorizando a sua vida, não vale a pena, porque isso vai trazer grandes consequências, grandes sequelas. Porque eu vou começar a acreditar que eu não posso, que eu não consigo. E não vai conseguir. E não vou conseguir. Não vai. Não vai sair do lugar, né? Vai ser uma coisa meio que vai estagnar. Vai ficar ali, dali não vai sair porque pensa que não consegue, porque pensa que, enfim. E é interessante porque nós estamos falando sobre isso e às vezes as pessoas pensam assim, mas será que eu falo tanta coisa assim ruim? É muito simples, né? Eu lanço aqui um desafio para você que está nos assistindo. Pega aí um bloquinho, um papel, ou até mesmo no seu celular, enfim, onde você tem para anotar. E todas as vezes que sair uma reclamação, ou todas as vezes que sair um não consigo, ou é muito difícil, ou não é para mim, que eu tô cansada, que eu não vou dar conta. Toda vez que sair essas palavras, você vai lá e anota.
Anota, só de um dia. Depois, no final do dia, você vai pegar esse bloquinho e vai ver a quantidade de sementes erradas que nós semeamos, não somente na nossa vida, quanto na vida das pessoas que estão à nossa volta. Sabe o que é interessante? Às vezes nós começamos a trabalhar e nós gostamos muito do trabalho. Às vezes nos identificamos com o trabalho tá gostoso, tá legal, e aí a gente vai passando e de repente, por conta de qualquer coisa, aquele trabalho já não é legal. Porque aconteceu alguma coisa. Aí o que nós fazemos? Desfocamos da parte que gostamos, focamos só na parte que não gostamos. E aí começamos a falar, não, mas eu não gosto desse trabalho, eu não quero estar aqui, mas que coisa, que eu tenho que acordar cedo, que eu tenho que trabalhar, que desespero, porque eu não gosto, porque nananã. Aí chega em casa, só sabe falar mal do patrão, só sabe falar mal dos amigos, só sabe falar mal do trabalho, isso, aquilo, outro. E esquecemos que um dia nós fomos apaixonadas por aquilo. Mas a circunstância da vida nos leva a falar, porque é isso que vai destruir a nossa vida. E é isso que acontece. Somos nós os nossos verdadeiros inimigos, somos nós que destruímos a nossa chamada, destruímos a nossa vida, destruímos a nossa família, destruímos os nossos filhos, os nossos próprios sonhos, porque às vezes sonhamos e falamos, ai, não é pra mim, é muito. Pô, não é. Não é? Vai ser muito se você não correr atrás, vai ser muito se você realmente desistir no meio do caminho. Não, o não tá garantido. Exato. Vamos em busca do sim, fofinho, certo. vamos embora. E não tem cá, ai, porque eu tô cansada, ai, porque eu tô com dor, ai, porque isso, ai, porque é difícil, porque é complicado. Porque... Não é complicado, somos nós que complicamos a vida. Até porque nós temos que parar e entender, não são as circunstâncias da vida que dizem se a gente vai conseguir ou não. Exato. Não é porque tá bom ou porque tá mal que vai definir se ali eu vou me dar bem ou não. O que vai definir é a minha força de vontade. Exato. O que eu penso sobre aquilo, o que eu falo sobre aquilo, se eu sou grata por aquilo. Sim. Então, é isso que vai definir. Exato. Não são as circunstâncias, porque às vezes, como se diz, a maré tá baixa, às vezes a maré tá alta. Exato, não é isso que define, E não né? é isso que define. Exato. É como o exemplo da maternidade, o exemplo do trabalho. Tem dias que tá maravilhoso, tem dias que quer sair correndo. Mas não é esse dia que vai definir. Exato. O que Não vai definir é o que verdade. eu quero em relação àquilo. E às vezes, de tanto nós falarmos, Lohane, de tanto nós começamos a criar um sentimento de medo. E aí é o sentimento que nos paralisa. Né? De tanto eu falar, tantas coisas negativas e até mesmo ouvir. Né? Na televisão, notícias, ver coisas, enfim, nós somos bombardeados por notícias, por histórias tristes, por situações, e a gente vai vendo aquilo e a gente fala, meu Deus, mas e se isso acontecer comigo? E se? E aí a gente começa a ficar com medo. E aí uma pessoa com medo, já viu um cachorrinho quando ele tá com medo? Ele fica assim, ó. Ele começa a se encolher. Paralisa. E não sai dali, não come, não anda, não faz nada. E é exatamente esse o lugar que as pessoas se encontram, muitas das vezes, né? Mas por quê? Porque é a palavra. Então, nós temos que resistir. Eu brinco que, assim, eu brinco comigo mesmo e coloco isso na minha cabeça todos os dias, né? Levantou-se um problema, uma situação. Eu tenho que parar e tenho que analisar esse problema. Porque, assim, eu não posso ir pelo que os outros estão a me dizer. Eu tenho que ir por aquilo que eu vejo com os meus olhos. Por aquilo que eu vou lá pesquisar, eu vou lá ver o que está a se passar. Né? Um exemplo. A escola liga porque o filho... Olha, você tem que vir buscar seu filho, porque seu filho tá passando mal, e não sei o quê, tá com febre, nananã. Aí você chega lá, né? Dependendo de como você recebe isso, você já vai com a ambulância. Você já manda a SWAT buscar a criança, parar tudo, pisca, alerta, buzina, não para nem no sinal vermelho, porque o menino tá morrendo. Aí você chega lá, a criança tá correndo na escola. A criança você põe a mão, tá quentinha, mas tá tudo bem. Então, quer dizer, antes de potencializar qualquer coisa, antes de paralisar por causa de medo, vai ver. Analisa. Vamos lá. A situação. Então, tá tudo bem? O que você tá sentindo? Ah, tô sentindo isso. Daqui, vamos ver. Tá com febre? Tá, vamos tomar um banho que isso resolve. Né? Agora, ai meu Deus, ele tá com febre. Ai, deve ser, porque o vizinho morreu disso, porque o outro também tava, Aqueles famosos grupos, não é? De WhatsApp da escola.
minha filha chegou em casa vomitando. Tem mais alguém vomitando? Ah, E pelo mais 30. amor de Deus. Mais 30. Ah, não. Não, o meu ainda não começou. Mas já percebi mas já que estava... Gente, é surreal. É surreal que a E gente... o que é que acontece? 1 hora depois, a criança começa a vomitar. Exatamente. Por quê? Porque você recebeu, se apropriou daquilo, daquela doença, daquela virose pro seu filho. E o seu filho acaba levando, tadinho, por tabela. Coitado, nem sabe de nada, né? O lema lá em casa é: eu não posso ficar doente porque minha mãe não tem tempo pra cuidar de mim. Esse é o lema da minha casa. Os meus filhos já sabem, tá doente? Não, eu não posso ficar doente, minha mãe não tem tempo pra cuidar de mim. Acabou. Então, quer dizer, eles não se apropriam daquilo. Claro que a mãe vai ficar olhando, né? Tá tudo bem, não tá? Também não sou assim também, né? Até Enfim. porque precisa analisar a situação. Exatamente. Né? A gente fica ali olhando pra ver se tá tudo bem, mas quando, tô com dor de garganta, tô com isso, tô com aquilo, vamos lá ver o que tá se passando. Tá tudo fixe, tá tudo bem, tá legal, como é que nós estamos? Ah, tá tudo bem. Então tá bem, então vamos assim, você não tem tempo, realmente não tem tempo. E eu levo a criança, ou quem estiver do meu lado, a pensar assim, não tem tempo, então não tá doente, vamos embora. E aí, de repente, não é que a dor de garganta desaparece, não é que a situação que tá ali naquele momento, ela desaparece. Por quê? Porque nós acreditamos, nós falamos e nós agimos baseado nisso. Tá aqui a diferença, né? Porque você tem que acreditar de coração, Claro. porque não adianta você falar, ai, não tá doente nada, e falar. ficar, ai, meu Deus, o menino vai morrer agora. Até porque o medo, ele é contrário de tudo que é bom. Porque como o medo paralisa de uma forma que a gente para de sonhar, para de viver, para de conseguir ver a parte boa disso. Então, o medo é o contrário de tudo que é bom. Sim. E, sinceramente, não há nada melhor que uma sensação de eu venci esse medo. Exato. Só quem teve medo de alguma coisa consegue, assim, depois que vence aquilo, assim, pode ser tirar a habilitação, por exemplo. Exato. Fazer eu ia falar disso agora. Fazer um curso universitário. Ai, eu tenho tanto medo de não passar. Fazer um teste, assim. Uma coisa, não tem nada melhor do que a sensação depois. Sim. Eu venci aquele medo. Exato. É interessante isso que eu ia falar sobre isso, porque assim, se nós olharmos para as crianças, elas nos ensinam, né? A gente fala que nós é que ensinamos, é a criança que ensina cada um de nós. E quem é mãe, pai, vô, tio sabe muito bem do que eu tô a falar. Às vezes a criança, ela tem medo de fazer alguma coisa, né? Medo de andar de bicicleta. Vamos lá. Ah, eu quero andar de bicicleta, mas eu tenho medo. Medo do quê? Medo de cair. Mas se você cair, você vai levantar. Então, filho, vamos embora. Não tem que ter lá medo, não. Você tem que vencer isso dentro de você. Nós incentivamos as crianças, seguramos ali no banco, soltamos e fazemos festa. E cai, levanta, vai lá, dá um beijinho, já passou, vamos de novo. Não para, não. Então, nós somos os primeiros a incentivá-los. E quando a coisa vem para nós, a gente esquece desse lado. Vai, levanta, dá um beijinho e vamos em frente. Mas por quê? Porque nós ouvimos muita coisa. Né? Às vezes, na nossa própria infância, na nossa adolescência, dos professores, dos pais, infelizmente, tem o hábito de falar, não vai vencer na vida, olha ali, não vence, tá vendo aquele ali? Não vai vencer. Não quer nada com não quer nada com a vida, não vai ser ninguém na vida, vai ser um ator da vida, isso e aquilo outro. Não, a gente tem que tomar cuidado, né? E nós que estamos agora, nesse momento, uma nova geração, né? E agora os mais novos, então, nós temos uma grande responsabilidade. É importante a gente falar, não, você vai conseguir. Tá difícil? Ok, mas você vai conseguir porque você é capaz. Você é capaz. E podem dizer ao contrário, mas você é capaz. Então você tem que olhar no espelho. Não tem ninguém para falar para você, fala você mesmo. Olha no espelho e fala assim, você, tá vendo? Ouve lá, você é capaz. Eu vejo às vezes uns vídeos de uma moça que ela olha no espelho e bate assim, acorda, você é capaz. Você tá me ouvindo que você é capaz. Você consegue alcançar todos os teus alvos, todos os teus objetivos. Você não depende, você só depende de você mesma. Olha pra frente, ergue a cabeça e vai. Falhar? Toda gente falha e vai continuar falhando. Porque assim, o que nós escolhemos pra nossa vida? Nós escolhemos o bom ou o ruim? Se eu escolho o bom, eu preciso de falar. Há poder nas minhas palavras. Eu falo, eu já consegui, eu já consegui, já é meu, eu já tenho esse curso. Eu já vou conseguir, quer dizer, eu vou pra prova. Eu não vou falar, eu vou pra prova, já tô sentindo hoje que não vai dar certo isso aqui não. Eu vou gastar dinheiro, vou ter que fazer de novo. Não faça,
Porque senão você vai gastar dinheiro e vai ter que refazer de novo. Porque é nisso que acredita. Pô, tá, entende? Eu não entendo como nós não conseguimos colocar isso em prática, né? É mesmo escrever quais são os seus alvos. O que você quer para sua vida? O que você quer para o seu filho? O que você quer para sua casa? O que você quer receber do seu marido? O que você quer receber da sua esposa? O que você quer receber da sua mãe, do seu pai? O que você quer receber do professor na escola, da professora? Então você vai escrever. E todos os dias, já que você não lembra, você vai catar lá no seu papelzinho e vai ler. Olha, eu quero isso, 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 isso. Meu dia vai ser assim, 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 assim. Vai fechar, vai acreditar e vai acontecer. E tirar aquilo que você falou é muito importante. E desfocar do problema. Deixar de viver o negativo. Intensificar aquilo, é isso mesmo, é todos os dias começar a falar aquilo que a gente quer. Sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre a nossa vida. E falar isso, falar e acreditar, porque é isso que vai fazer a diferença. Exato. E esse livro aqui, que é o A Poder em Suas Palavras, é um livro muito interessante. E se você quiser ter acesso a esse livro, você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp que está passando em rodapé, porque nós não conseguimos falar tudo aqui, né? Senão a gente ficaria aqui horas e horas e horas e horas. E não é o propósito. O propósito é nós conversarmos sobre o conteúdo, um pouco o conteúdo desse livro, mas para você poder também ter acesso e poder vencer. Porque há poder, sim, nas suas palavras, né? A gente fala assim, fala positivo, você já deve ter ouvido aí. Não, para de falar negativo, trata de falar positivo. Você tá linda, você é maravilhosa e tudo mais. Mas isso só vai acontecer se você falar e falar e falar e falar e acreditar de todo o seu coração. Exatamente. É acreditar mesmo de todo o teu coração de que isso vai mudar a sua vida. E se você tem um sonho, né, é importante você falar o seu sonho. Claro que eu não tô falando aqui para falar para toda a gente, né? Exato, era isso que eu já ia dizer. Não precisa falar para o vizinho, para a vizinha. Exato. Mas se não tem ninguém de confiança que concorde, porque existem pessoas que vivem para discordar, né? Mas se não tem ninguém de confiança que concorde, fala para você mesmo. Eu já tenho, como no espelho, eu já tenho, esse é o meu sonho, esse é o meu alvo. Às vezes tem pessoas que têm vergonha de falar, né? Sim. Então também não tem problema, não fala pra ninguém, acredita só. Exato. Fala pra você mesmo, você é capaz. Chama. Isso. Sabe aquela coisa assim, você deve ouvir por aí, né? Atrair coisas boas. Exato. Então, eu tenho aqui, e quando a gente fala, a gente atrai coisas vou boas. atrair coisas boas. Não, eu vou atrair nos meus pensamentos, mas eu vou atrair no falar. Vou falar aquilo que eu quero colher, eu vou falar aquilo que eu quero da minha vida, eu vou falar o que eu quero dos meus filhos, eu vou falar o que eu quero do meu negócio, da minha empresa, da minha casa, da minha família, das amizades à minha volta, né? Porque tem umas amizades que é tempo ruim, né? Sabe aquelas amizades de tempo ruim? Sim, e também começar a desintoxicar dessas coisas. Não, desintoxicar das palavras negativas, de pessoas que vêm até nós falar pro negativo. Desintoxicar problemas e situações que todo mundo passa e pronto, às vezes uma hora ou outra, não quer dizer que a gente vá parar de falar com toda a gente, mas existem aquelas pessoas que só falam negativo. Não é que a gente está passando por um problema, mas é o tempo todo, e é sobre o vizinho, sobre o marido, ninguém é bom. Até o tempo, filha. Porque tá muito calor, agora tá muito frio. Não, porque agora tá chovendo. Nada tá bom. Não é? Tempo ruim, pessoa. Não, pode desintoxicar dessas coisas, de pensamentos negativos, porque a gente acredita aquilo que a gente começa a pensar. Exato. Todo pensamento, quando gera um sentimento, é como um ladrão que vai roubar um banco, né? Ele não chega, acorda de manhã, se calhar eu vou roubar esse banco. Vou entrar. Não. Ele vai começar a pensar, vai começar a ter estratégias, vai começar... E assim é conosco. O que é que eu quero? Eu quero fazer aquilo. Então, eu tenho que pensar positivo. Eu tenho que falar positivo. Por quê? Porque eu quero chegar num alvo. Exato. Por mais que as circunstâncias à nossa volta talvez nos mostrem que nós não vamos conseguir. Talvez sim. Talvez a gente está diante de um sonho, talvez você é uma mulher que quer empreender, você faz uma unha maravilhosa, faz cabelo maravilhoso, enfim, sei lá, quer uma loja de roupa, enfim, não interessa. Uma mecânica também, porque a gente pode arrumar as coisas, porque nós somos extremamente inteligentes. Enfim, não interessa o que seja, não é? E a nossa volta, a gente vê que, fulano não conseguiu, ciclano não conseguiu. Nós não somos o fulano nem o ciclano. Minha mãe já dizia que nós não somos todo mundo.
Você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Então, se ele não conseguiu, se o outro não conseguiu, olha, cada um com seus problemas. E demora o tempo que demorar. Exato, eu vou conseguir. Vou cair, vou, levanto, lembra, dá um beijinho, sopra, bola pra frente, não para. Não é um tombinho, não é uma queda, não é uma frustração que vai me impedir de alcançar os meus sonhos. Por quê? Porque nós somos guerreiras. Somos mulheres fortes, somos mulheres decididas, cheias de valor. Temos que acreditar nisso. Nós temos que acreditar nisso. Somos mesmo. E ninguém pode tirar isso de nós. Ninguém pode. Você não pode permitir que ninguém tire isso de você. Você é maravilhosa. Você pode todas as coisas. Você consegue alcançar os teus alvos e os teus objetivos. Para de focar em coisas que não te traz nada e foca em você, nos teus alvos, nos teus objetivos e na tua vida. É isso que nós temos aqui para falar para você. E há poder em suas palavras. Não é, Lohane? Exatamente. A partir de agora vai ser assim. Todos os dias acordar e já falar tudo de bom que nós queremos. Eu também acho. E para que ele socorra bem. Exato. Por mais que a gente acorda com o cabelo pra cima, ou às vezes uma espinha na testa desse tamanho. Nossa, ou senão a gente acorda com uma olheira enorme, profunda, porque não dormiu direito. Não interessa. Joga uma água na cara e fala, você é linda. Você é linda. E não é que, de repente, você não fica mesmo muito bonita. Não é que, de repente, o cabelo já vai para o sítio, a espinha a gente já tapa com um bom corretivo. E vida pra frente. E bola pra frente. E vamos embora. Então, esse foi o papo de hoje. Sim, já estamos acabando o nosso... Passa muito rápido o tempo. Não passa? Passa muito Eu rápido. também acho. Falam, ai, vocês ficam falando tanto, mas parece tanto. Quando eles chegam aqui, é engraçado, né? Quando vocês chegam aqui, ai, nós vamos falar X minutos. Tudo isso! Mas passa muito rápido. Passa muito rápido mesmo. Então, eu quero agradecer imenso, Lohane, a sua participação mais uma vez. Dizer que você volta, sim, vai voltar, porque as nossas conversas aqui são muito boas. E essas mulheres que estão nos assistindo, tenho a certeza que esses programas têm transformado a vida de muitas delas, né? Esse é o intuito, né? Nós não estamos aqui para falar à toa, né? Falar para nós e para todas aquelas mulheres que estão nos assistindo, que nós queremos que vençam, que sejam grandes, que sejam tudo que elas querem ser, porque elas podem tudo. Exatamente. Tá vendo? Você também, tá vendo? Você também pode todas as coisas. E não se esqueça de entrar em contato conosco. Sim, entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp que está passando na tela. Não se esqueça também de ir lá nas nossas redes sociais da TV Maná Brasil. Não tem somente o programa Espaço Mulher, mas você também pode saber quais são os programas que nós temos lá. Nós temos inúmeros, temos uma programação muito intensa aqui no nosso canal. E é uma programação que vai sempre trazer coisas boas para a sua vida. Nunca é para trazer coisas ruins, muito pelo contrário, é para trazer coisas boas. E não esqueça do nosso encontro sempre aqui no nosso programa Espaço Mulher, que é um programa feito para você, com convidadas maravilhosas, que vem para trazer também o recado para nós, nos ensinar, trocarmos aqui, né? Eu falo que é tricotar. Exato. É conversar, é falar das nossas experiências, aquilo que nós aprendemos. É importantíssimo, certo? Então, nós estamos no Instagram, que é a TV Maná Brasil, e estamos também no YouTube, que é a TV Maná Brasil. Não se esqueça de se subscrever no YouTube, ativar lá o sininho das notificações, que toda vez que entra um vídeo novo, vai lá para o seu telemóvel, para o seu celular, para o seu computador e você, então, está conosco. E aqui, nosso papo, não é? Nos despedimos, então, dessas mulheres maravilhosas e até uma próxima, Lohane. Um grande abraço a todas, não é? E muito sucesso daqui para frente. Exatamente. É isso mesmo, mulheres maravilhosas. Chegamos no final deste programa. Este programa foi mesmo maravilhoso, tem nos ensinado tantas coisas, como nós conseguimos vencer como mulheres. E eu acredito que esse programa tem edificado muito as nossas vidas como mulher. Eu acredito que você que está nos assistindo tem pegado em algumas coisas que nós temos falado aqui e tem colocado em prática. E eu acredito mesmo que você está mudando e está conseguindo alcançar os teus alvos, os teus objetivos. Hoje nós falamos sobre há poder em suas palavras. É isso mesmo. Eu espero que você tenha entendido o poder que há na sua palavra, o poder de edificar, o poder de destruir, o poder de mudar as circunstâncias à sua volta, de mudar a sua vida. É importantíssimo você entender isso.
Você precisa de entender. Como eu disse, você pode entrar em contato conosco para que você possa ter acesso aos materiais que nós apresentamos aqui no nosso programa, porque são materiais para agregar na sua vida, não só como mulher, mas como esposa, como filha, como mãe, enfim, como mulher valorosa e virtuosa que você é. E eu deixo aqui para você algo muito interessante. Está nas tuas mãos o seu sucesso e a sua vitória. Basta aquilo que você fala sobre a sua vida. E eu te espero no próximo programa, no meu, no seu, no nosso programa Espaço Mulher.